E é no corredor que às vezes as coisas acontecem, né? No corredor que você dá um bom dia, no corredor que você pega uma informação nova, é no corredor que você propõe alguma mudança e o online, às vezes, ele prejudica um pouco essa atmosfera do mundo corporativo, das relações humanas. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso Caminho Corporativo e hoje nós contamos com a presença do empresário Sandro Gonzalez, autor do livro O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada pela editora Hábito. Tudo bom, Sandro? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Tudo ótimo, bom dia, prazer participar com vocês aqui desse programa. Muito bom. Ô, Sandro, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria te perguntar o seguinte: uma pessoa hoje, para ocupar um cargo de liderança, ela precisa ser uma pessoa benquista pela equipe? Ou seja, a equipe precisa gostar dessa pessoa? Com certeza. A capacidade de inspirar as pessoas, a capacidade de promover o futuro das pessoas, a capacidade de impulsionar as pessoas, são alguns fatores que levam a essa admiração. Eu trocaria esse termo aí, não é que ela seja benquista, mas ela necessariamente precisa ser admirada, né? O líder que não é admirado é um líder que não consegue criar sinergia com a equipe, que não consegue trabalhar o melhor potencial da sua equipe. Todo mundo quer seguir alguém, seja no âmbito familiar, né? Veja bem quem são os nossos primeiros líderes, os nossos primeiros heróis, as nossas primeiras referências, são os nossos pais. E em algum momento a criança tem o pai como seu herói. E à medida que ela vai crescendo e vai se desenvolvendo, ela vai descobrindo quem é de fato o pai, quem é de fato a mãe. E a admiração, ela é fundamental para promover a proximidade e essa transferência, né, de valores e de futuro. Na sua opinião, é possível a gente identificar um comportamento diferenciado nas corporações, de uma maneira geral, que já mergulharam na quarta fase da Revolução Industrial? O que isso mudou no relacionamento dentro de uma empresa? Eu acho que é possível, sim, né? No meu livro, eu, inclusive, falo dessas competências do líder 4.0, né? Dessa indústria que se faz presente hoje nesse mundo globalizado, nessa tendência de progressista na formação desse modelo de liderança. Então, eu digo que as competências as competências de liderança que nos fizeram chegar até aqui, ao dia de hoje, elas não são necessariamente as mesmas que irão nos levar à construção do futuro. Um líder não basta ele ter capacidade, né, a honestidade, a boa comunicação, o engajamento da equipe. Essas são competências importantes, necessárias, mas elas são estruturantes, elas não são desenvolvedoras. E dentro dessas competências desse líder, né, que você me perguntou, e acho que essa pergunta ela é sensacional, porque as competências e aquilo que o mundo requer da gente enquanto líder, ela é crescente, ela é progressiva e ela é flutuante. A cada momento da sua jornada profissional, novas competências e novas exigências, né? O mercado, eu não diria o mercado, mas o mundo impõe a liderança. E o líder precisa estar muito antenado nisso. Ou seja, o líder hoje, ele, para ter a sua equipe, uma das competências que eu descrevo no meu livro, né, esse modelo de gestão humanizada, é exatamente a capacidade de inspirar as pessoas. Ou seja, é a capacidade de levar as pessoas a construir um futuro melhor. Ninguém quer seguir um líder que o líder chega para a equipe e diz assim: olha, o ano que vem vai ser
dramático, vai ser destrutivo, vai ser terrível, né? Olha, nem sei o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, deixa eu ir embora desse barco, deixa eu saltar fora desse avião aqui, porque, né, as pessoas querem construir o seu futuro. E o líder precisa ter essa capacidade de, em tempos de crise, e nós vivemos tempos de crise, endereçar o futuro e trazer esperança em relação ao futuro. Porque senão ele não vai conseguir conectar a sua equipe. Ô Sandro, no seu livro, eu queria aproveitar o gancho aqui do Heródoto, que ele mencionou a Revolução Industrial, você comenta sobre propósito, né? E da Revolução Industrial que a gente conhece, que começa ali no século XVIII, não tinha essa coisa de falar de propósito. As pessoas vão lá, vai lá e trabalha e ponto final. Né? Quando que começou a se falar, a se discutir, a se pensar sobre propósito? Fernando, eu acho que a questão do propósito, ela não é nova, ela só tem ela só tem, assim, sido construída sobre uma nova perspectiva, né? A questão toda do planejamento estratégico, que envolve as empresas, de missão, de valores, de estratégias, né? Ela já vem aí desde o final do século passado, tomando corpo. Agora, eu acho que essa palavra propósito, ela toma um entorno maior, né, e melhor agora, de uns 20 anos para cá, onde as empresas começam a se preocupar em função daquilo que é uma própria demanda geracional, dessa geração que agora entra e domina o mercado de trabalho, né? A geração X, a geração milênio, a própria geração Z também, ela diferente, não é um juízo de valores o que é certo e o que é errado. Existia um tempo em que a gente, no pós-guerra, trabalhava pela sobrevivência, trabalhava para ter um salário para pagar as contas. Hoje, a geração, ela não está preocupada mais em pagar a conta, ela está preocupada também em ter a sua remuneração, também em ser bem remunerado, mas principalmente em saber se ela está construindo um mundo melhor. E a gente tem exemplos disso, né, de grandes corporações, de grandes negócios que sabem com maestria capturar a mídia, capturar o interesse das pessoas, exatamente construindo ou destruindo a imagem desse propósito. O mundo hoje tem uma preocupação muito maior do seu environment, né, do seu ecossistema, da questão ecológica toda, da questão da natureza toda, do trabalho infantil, do respeito, da inclusão social das pessoas, ou seja, e à medida que as empresas elas conseguem navegar nessas pautas e construir sobre essas pautas, elas promovem uma maior ou um menor engajamento. Eu te cito um exemplo, né? Hoje as fábricas, as grandes fábricas, os produtos hoje, a grande maioria sai da China. Existe uma preocupação enorme dessa geração, que é a grande geração consumidora, de saber se aquele produto, por exemplo, foi manufaturado por crianças, por trabalho infantil, por trabalho escravo. E se uma notícia dessa sai na mídia, fala, olha, tal produto de tal empresa, ficamos sabendo que houve uma informação aqui que são crianças, é um trabalho infantil, um trabalho escravo. Ou seja, aquele produto, por melhor que ele seja, ele cai em descrédito. Então, as pessoas estão, sim, mais antenadas ao propósito, compram produtos ligados ao propósito, elas se assemelham ao propósito. Isso nos faz nos conectar ou desconectar do mundo corporativo. Por isso eu acho importantíssimo que cada empresa tenha muito bem definido qual é o seu propósito. Nós estamos falando aqui com o Sandro Gonzalez, autor do livro O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada. Vamos fazer um intervalo rapidinho e a gente volta já já. Já conhece nossos cursos online? Tem Media Training para o mundo corporativo, Comunicar para chegar lá, Como se sair bem em uma entrevista de mídia,
YouTube Power Up, para você dar um up no seu canal do YouTube. Tem até um curso de como fazer o seu próprio programa de rádio com a participação do Milton Jung. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Se preferir, você pode acessar fernandovitulo.com.br. Olha, continuando aqui o nosso bate-papo com Sandro Gonzalez, autor do livro O Valor das Pessoas. Heródoto, mais uma pergunta aqui. Quando você falou que as empresas precisam tomar cuidado, né, por não utilizar trabalho escravo, trabalho infantil, me lembro da Nike, não é verdade? Que usava mão de obra infantil, não sei se na Tailândia, onde é que era, e foi um impacto violento na marca. Mas a minha pergunta é o seguinte: como ser líder num processo de gestão atualmente, quando nós aprendemos agora que há também o home office? Uma parte da tua equipe está lá na empresa, mas uma parte está espalhada por suas casas. Como é que você lidera uma equipe onde o pessoal não ocupa o mesmo espaço físico? Como é que é isso? Então, o advento do home office foi uma disruptura, né, do modelo tradicional de trabalho. E ninguém esperava a forma abrupta com que isso aconteceu. Acho que a gente tem que partir do princípio que as novidades estabelecidas, elas precisam ser gerenciadas e não no aspecto da discordância. Nessa realidade do home office, nós mesmos construímos aqui nos nossos negócios, nas empresas, uma matriz onde a gente consegue identificar pontos positivos e pontos negativos dessa realidade. E como que a gente pode tratar isso? O ponto negativo, eu diria um ponto positivo, existe uma integração maior da família no negócio da pessoa envolvida. Se a pessoa tem um núcleo familiar, ou pais, ou irmãos, mora na casa com a família, é interessante que a gente percebeu isso, a família se conecta mais ao ambiente de trabalho. E isso é positivo, porque o trabalho ele também precisa carregar uma das suas características, não é satisfazer propriamente o indivíduo, mas é ter uma aquiescência, ter uma admiração em todo o entorno familiar. À medida que, cito como exemplo, né, uma mulher, uma executiva, e ela é casada e tem 2 filhos, se o marido dela não gosta do ambiente de trabalho onde ela está inserida, e se os filhos dela igualmente não conseguem admirar aquele trabalho que ela está envolvida, a vida dela naquela empresa vai ser curta, porque hoje a informação é líquida, e as pessoas, de novo, né, as pessoas precisam admirar não só quem participa do ambiente profissional e de trabalho, mas também a família que está inserida. Então, uma das características positivas que nós percebemos no home office é uma maior integração da família com o negócio. Uma das características negativas que eu citaria para você, entre muitas, é a desconexão do senso de equipe. As pessoas trocam muitos horários, as pessoas ficam muito mais individualizadas. A reunião virtual e o trabalho online, ele nos torna mais digital, eu não diria digital, ou ele tira um pouco da nossa humanidade, se a gente não tomar cuidado. As reuniões e as relações, elas se tornam muito mais técnicas, profissional, do que propriamente humanas, né? A beleza e a saúde e a vitalidade da boa e velha conversa do corredor, que é no corredor que às vezes as coisas acontecem, né? No corredor que você dá um bom dia, no corredor que você pega uma informação nova, no corredor que você propõe alguma mudança, e o online às vezes ele prejudica um pouco essa atmosfera do mundo corporativo, das relações humanas.
Ô, Sandro, uma questão importante quando a gente fala de pessoas dentro das organizações é a parte de motivação, né? Cabe ainda nos dias de hoje uma liderança que usa um sistema de recompensa e punição como maneira de motivar os seus colaboradores? Cabe, mas não diria você nesses termos e dessa forma, recompensa e punição. A motivação ela é importante, mas ela não é única no modelo de trabalho. Não adianta você ter um modelo motivacional para a equipe se por alguma questão pessoal aquele colaborador não está respondendo internamente àquele modelo motivacional. Ou seja, ele está de alguma forma desconexo, ele está por alguma questão pessoal dele, e aí também não vale juízo de valores, né? Vamos supor que a gente tem alguém que está aí, alguém na equipe, eu te exemplifico isso, alguém na equipe passando por um problema e a família, alguém doente, né? Pai, a mãe, cônjuge, e aquela liderança pede para que naquele mês, eu preciso de todos vocês aqui 12, 14 horas por dia, e se a gente bater a meta e nós vamos fazer isso, aquilo, outro e tal. Ou seja, aquela pessoa, mesmo com essa motivação extra de um bônus, de um salário, de umas férias, ela pode não decifrar aquilo como importante para a vida dela naquele momento e preferir não se engajar. Então, a motivação, ela não é a motivação do lado da empresa para o colaborador, ela não é um ponto pacífico que por si só conduz todo mundo a trabalhar ou a remar, né? Se estivermos todo mundo num bar, a remar naquela direção. Ela precisa ter também outros pilares dentro dessa questão da gestão humanizada. Não adianta motivar a pessoa errada. Se você motivar a pessoa errada no momento errado dela, no propósito de vida dela, trouxer a ela uma motivação que não cabe naquele momento, esse plano motivacional, essa técnica motivacional não funciona. Eu queria te perguntar o seguinte, gestão humanizada, eu imagino, gostaria que você confirmasse ou não, pressupõe a observação de determinados comportamentos éticos. Mas isso só pode acontecer se a empresa tiver os mesmos compromissos éticos. Te pergunto o seguinte, e se houver conflito entre o comportamento ético, né, da força de trabalho, da força de venda, dos colaboradores e a gestão da empresa, como sair de uma situação dessa? A liderança, ela vem pelo exemplo, né? E não adianta nada você ter um booking, você ter um caderno, regras, protocolos, se dentro de casa ou dentro do ambiente de trabalho, esses exemplos não são seguidos. Nós temos nos nossos negócios um código de ética, e exatamente dentro disso que você disse, né? Uma gestão humanizada, ela pressupõe respeito, ela pressupõe uma escuta qualitativa, ela pressupõe integridade física e emocional das pessoas, ela pressupõe inclusão dos diversos grupos, e isso tudo precisa partir de cima para baixo, com exemplos claros, com sinais claros, com informações claras, com uma boa comunicação de que aquilo tudo está sendo devidamente guardado e praticado. Se a gente tem um caso pelo que eu entendi da sua pergunta, não sei se é isso, mas se temos um caso, né, se uma realidade onde existem as regras e as regras são desrespeitadas ou a regra cabe para uns, mas não cabe para outros, e o exemplo não acontece, nós passamos a viver num ambiente de hipocrisia. Vou te dar um exemplo, só para um exemplo, não interrompendo. Uma empresa extremamente comprometida com o meio ambiente,
leva isso para seus funcionários até colaboram com isso, e, no entanto, ela produz garrafas plásticas que são jogadas no meio ambiente. E aí? Como é que nós resolvemos uma contradição como essa? Exatamente. Ou seja, se a empresa não tem um alinhamento entre o seu propósito, os seus valores, aquilo que ela diz que faz e aquilo que ela está comprometido a fazer, ela gera um descrédito, né? As pessoas, um nível alto de incredulidade das pessoas no propósito daquela empresa. Hoje, por exemplo, é a preocupação das grandes empresas de óleo, as grandes produtoras de petróleo no mundo. Elas têm esse é o business dela, explorar petróleo, e você sabe aí, largamente noticiado pela mídia, os acidentes que existem, né, na exploração, no transporte e na extração de petróleo do mundo, os malefícios que causa a todo o ecossistema envolvido. Qual é a preocupação dessas empresas? Elas vão deixar de produzir o petróleo? Não. Esse é o business delas, mas elas precisam evidenciar de uma forma tangível, sensível e com uma farta comunicação tudo aquilo que elas fazem para promover o ecossistema e para recompor aquilo que de alguma forma está sendo danificado com o próprio negócio delas. Como também as mineradoras, como também a extração vegetal, das grandes indústrias de papel e celulose. Ou seja, existem mecanismos, existem formas e ferramentas de se fazer essa compensação. Eu acho que a população não quer que as empresas parem de explorar petróleo, mas elas querem ver a contrapartida, o give back dessas empresas para a humanidade. Olha, o nosso bate-papo está muito bom aqui, mas infelizmente chegou ao fim. Nós falamos com o Sandro Gonzalez, CEO do Grupo Transpes aqui, autor do livro O Valor das Pessoas, Gestão Humanizada, um livro pela editora Hábito. Se você quiser conhecer mais e entender um pouquinho mais sobre o assunto aqui, que é o valor das pessoas, que o Sandro está falando aqui com tanto entusiasmo e com tanta propriedade. Sandro, a gente queria te agradecer aqui pela sua participação no Caminho Corporativo, viu? Muito obrigado, prazer é meu participar com vocês desse canal tão significativo aí, né, para o nosso mundo de negócios. Parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa, né? Meu desejo é que vocês continuem carregando essas estratégias, carregando esse modelo de liderança que vai levar o Brasil a construir o Brasil do futuro que todos nós queremos.